Então, o que acontece quando a gente tem um quadro de obesidade? O excesso da gordura corporal, ele provoca um estado de inflamação crônica, que pode levar ao aumento dos níveis de hormônios, de crescimento, como vocês podem ver aqui no slide, né? E esse aumento também pode contribuir ou pode estar relacionado ao aumento de proteínas inflamatórias no nosso corpo, que podem ativar vias de sinalização que estão instaladas, vias de sinalização que vão atuar no crescimento celular e também no metabolismo, e uma vez que essa situação esteja instalada no corpo do paciente, né, o que vai acontecer? O nosso tecido adiposo, no primeiro momento, ele tenta reagir, ele tenta conter tudo isso, todo esse desbalanço. Ele tenta conter todos esses sinais inflamatórios, todo esse desbalanço hormonal, e ele começa a expandir exatamente para conter todos esses sinais e toda essa desregulação. Por quê? Porque ele sabe que se em algum momento ele deixar esses sinais atingir outros tecidos, esses sinais pró-inflamatório constante, ele pode levar a danos teciduais em outras áreas. Mas chega a um determinado ponto que quando essa inflamação ela não cessa, o que acontece? O nosso corpo ele começa a ser mais tolerante a essa situação. Ele começa a ser mais permissível, né? Ele começa a aceitar, tá tudo bem, porque é como uma situação que você não pode mudar. E aí você meio que só vai observando. E isso, o que isso pode nos levar, né? Então, algumas exposições, algumas alterações nas nossas células que indesejáveis, né? Que é no caso quando acontece algumas alterações genéticas no DNA da nossa célula, que são ocasionadas por mutações devido a exposições ambientais ou devido às exposições hormonais ou mesmo um desbalanço nutricional. E conforme você, ao longo do tempo, conforme você vai acumulando essas mutações, você pode alterar, né, fenotipicamente algumas células do nosso corpo, que mais tardiamente, né, pode levar, sim, ao desenvolvimento do tumor. Então, aqui, só para a gente recordar rapidamente, né, como que acontece o processo de formação da carcinogênese. Então, o processo de formação de um tumor, ele consiste basicamente em 4 estágios, né? Então, você tem o processo aí de iniciação, promoção e progressão, né? E esse processo, de uma maneira em geral, ele acontece lentamente e ele pode levar anos para a manifestação de um tumor, até ele se tornar visível. Não, e todo esse processo, ele é resultado, sim, de exposições a determinados agentes, né? Ou a combinação disso, que com uma certa frequência, então, à medida que você vai sendo exposto a esses agentes, ele pode ir ou acumulando mudanças nas suas células, né? E que, tardiamente, isso pode, sim, resultar, né, num desenvolvimento do tumor. A inflamação é um exemplo disso, né? Que, quando ocasionada pelo quadro da obesidade, pode ser um desses agentes facilitadores do processo da promoção do câncer.